Nós vamos à palavra. Abra sua Bíblia na segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. O tema dessa mensagem é tempos difíceis, que é a expressão que o apóstolo Paulo usa, escrevendo a Timóteo, no texto que leremos. Tempos difíceis. Segunda Timóteo 3, a partir do versículo 1. Será a primeira de, penso eu, mais duas mensagens, tá certo? Em cima desse texto aqui. Então, a primeira hoje, depois, à medida que formos aí, segundo semestre, ministraremos as duas seguintes. Eu lerei em duas versões, tá certo, meus irmãos? Eu lerei aqui a nova atualizada de Almeida, depois eu lerei na a Almeida Revista Atualizada. Diz assim: mas você precisa saber disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Amém. E lerei na versão que está projetada aí na tela. Sabe, porém, isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Nós vamos orar um pouco mais. Senhor Deus, nessa noite aqui estamos, o teu povo aqui chegou para, no culto coletivo, podermos cultuar, adorar, louvar o teu nome, exercermos a nossa fé mútua, e nós, ó Deus, agora quando vamos à tua palavra, que o Espírito de Deus possa nos dar, nesse momento, a iluminação que é necessária para o entendimento da Tua palavra. Muito obrigado por ela ser revelada a nós. Pedimos, ó Deus, que em todos os atos dessa palavra que ministraremos agora, todas as ações que ela traz, nós possamos, ó Deus, estar com o nosso coração susceptível para receber. E nós oramos e agradecemos em o nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, de fato, o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta, as duas cartas, não é? A primeira carta a Timóteo e a segunda, ele está se despedindo. Ele está falando as últimas palavras ao seu filho na fé, Timóteo, jovem pastor, ali na igreja de Éfeso, embora alguém, há um tempo desse lendo, alguém querendo refutar essa ideia, não é? De que Timóteo era pastor em Éfeso. Às vezes vão surgindo algumas coisas, não é? Como diz a própria Escritura, as pessoas procurando comichões nos ouvidos ou na língua, não é? Para poder trazer algo que não contribui em nada, porque é fato isso. Não é? Timóteo, ele era um líder na igreja em Éfeso. E nós sabemos que Paulo escreve essa carta
lá da cela romana, não é? Lá da prisão romana. E ele já escreve na sua segunda prisão, quando seria julgado e seria condenado e decapitado, não é? Como cidadão romano. Então, o que ele traz a Timóteo, irmãos, de fato é um panorama, não é? Não apenas daquilo que estava ou estaria para acontecer, não é? Mas um cenário que, se nós formos analisar, é o que está ocorrendo hoje, não é? Porque assim, alguém pode até perguntar assim, mas nunca existiu isso aqui? O mal é novo? Não é? A situação de tempos difíceis é uma situação nova? Não, sempre existiu tempos difíceis. Mas nós percebemos um florescimento em uma escala muito grande. Então, é como o nosso pastor Jabes dizia, não é? Depois, pior, aliás, do que hoje, só quem foi ovelha dele, amanhã. E não é fato isso, irmãos? Pior do que hoje, só amanhã. Por quê? Porque nós percebemos a dimensão que vai tomando. Às vezes a gente olha para o passado, né, para um tempo, e não vai muito longe. Saudosismo, sim, de coisas boas. Que problema tem sermos saudosistas? Mas nós sabemos que não retorna, porque há uma degradação de valores, e que nós vamos ver hoje, nessa primeira mensagem, o cenário, não é, desses tempos difíceis. Então, no versículo 1, e é claro aqui, quando ele coloca, sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, não é? Aqui, irmãos, é claro, como falei, trata-se de uma descrição do presente e também do futuro, não é? Não apenas do futuro, porque está numa forma verbal que aponta, não é, para frente, mas que nós estamos vivenciando ou começando a vivenciar. E é uma época de maior florescimento do mal, em que os alicerces, não é? E nós diríamos, sem medo de errar, todos os alicerces. Não é? Alicerces morais, não apenas, como coloquei aí, mas alicerces espirituais, alicerces outros, não é? Há hoje uma guerra aberta, travada, que não é sorrateira coisa nenhuma, não é velada, ela é aberta. É um campo aberto, uma travada contra os valores, e não são valores arcaicos, como alguém muitas vezes coloca e a gente ouve, não é? E que é colocado essa pecha, não é? Esse motivo, não é? Esse link que se tenta fazer com o cristianismo ou com a religião cristã. E nós não precisamos ficar, irmãos, muito sentidos com isso, não. Porque nós vamos ouvir isso muito, tá certo? E nós não vamos nos defender no sentido de querer que as pessoas elas tenham um discurso diferente. Porque é como se nós estivéssemos nadando contra a maré, navegando contra a maré. O nosso discurso nunca será aceito, nunca foi e nunca será aceito por muitos, não é? E é claro que nós devemos nos empenhar para a paz e pela paz, porque não somos de guerra, mas nós sabemos que há uma guerra travada nesse sentido, onde os alicerces morais eles estão sendo sacudidos, não é? E é como se o mundo se tornasse ainda mais mundano, não é? O mundo que já é mundano se tornasse mais mundano. E aqui eu aproveito para alertar aos crentes, a nós mesmos, a igreja do Senhor aqui reunida, não é? Para que tenhamos o cuidado, para que não nos incorremos nessa vereda aí. E não venhamos a trilhar um caminho que não nos pertence. E queiramos trazer para nós, porque assim, o argumento que às vezes a gente ouve é que todo mundo faz, não é? Todo mundo faz, mas todo mundo faz. Se todo mundo faz, eu vou fazer. Então, são veredas, são caminhos, são condutas
que não nos pertencem enquanto crentes em Cristo Jesus. E é bom lembrar isso, que nós, é claro, somos cristãos, sim, mas nós não somos cristãos porque temos uma religião em si mesmo. O foco maior não é a religião cristã, o cristianismo em si mesmo. Nós seguimos a Cristo, nós somos seguidores do Cristo, nós somos discípulos, ou estamos procurando colocar a cruz sobre os nossos ombros, a cruz que nos pertence, que é a cruz do discipulado, para que nós possamos ter uma conduta que seja coerente com aquilo que nós cremos e que nós pregamos. E aí nós vamos perceber, irmãos, que o caos do mundo, não é? É resultado daquilo que os homens são. O caos do mundo, a situação caótica do mundo, esses tempos difíceis do mundo, é resultado daquilo que o homem é. Por isso que o filósofo grego já tinha dito lá que o lobo do homem é o próprio homem, não é? Ou seja, o algoz do homem é o próprio ser humano. E o mal não está fora, mas dentro da gente. Jesus deixou isso claro, falando da avareza, da riqueza e falando de tudo, não é? Ele disse, olha, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Ou seja, é aquilo que está dentro de nós que de fato faz a diferença e não aquilo que está fora de nós. O que está fora já vai ser um resultado daquilo que nós somos. Então o homem não é essencialmente bom, como afirmou Jean-Jacques Rousseau, não é? Ele disse que o homem é essencialmente bom. Essencialmente não é bom. E nós temos visto isso, a nossa natureza é uma natureza contrária ao Senhor. Todos nós aqui temos o DNA do pecado, mas pela graça, pelo amor, pela misericórdia de Deus, Ele nos amou tanto e nos amou primeiro que Ele vai além e não espera uma perfeição nossa em hipótese alguma, porque nunca acontecerá a perfeição do ser humano. Então não há uma bondade em nós. Nesse ponto aqui, irmãos, eu me aproximo muito da teologia, não vou dizer reformado, porque reformados todos nós somos, mas da teologia calvinista, embora temos restrições e forma de interpretação, pelo menos em 2 pontos dos 5 pontos que ela apresenta fundamentais. Mas sabemos sim, porque isso não é de Calvino, isso é Bíblia. A Bíblia diz que a natureza do homem ela é pecaminosa. Então, não há bondade, essencialmente não, em nós. E nós percebemos então que a decadência da sociedade ela está relacionada com o que os homens são, não é? E, consequentemente, com o que os homens fazem. Então, é claro que, se alguém pode perguntar aqui, eu me sinto talvez um pouco mais à vontade, porque isso a gente viu tanto. Eu lembro há mais de 30 anos, mas ainda está aqui guardado nas teorias, não é, educacionais, e aqui tem alguns pedagogos, não é? Pedagogas, a questão de que se o homem é fruto do meio ou não, não é? E ali aqueles teóricos da educação, eles vinham com os seus entendimentos e colocavam, né? E é claro que o meio influencia muito a gente. Nós estamos vestidos dessa forma porque nós somos brasileiros nordestinos, não é? Aqui, se tivéssemos em outra região, estaríamos aqui, quem sabe, numa temperatura que não fosse apenas de ar-condicionado, mas estaríamos aqui todos encapotados, né? Se fôssemos em outra região do país mais fria, ou de outro país. Mas, irmãos, sabemos que independentemente de região, independentemente de cultura, independentemente de país, o ser humano é ser humano em todo o mundo. E a necessidade, a carência, a conduta, os tempos difíceis do ser humano acontecem aqui em qualquer lugar do mundo. E nós vamos então percebendo um primeiro aspecto em relação a esses tempos difíceis dentro dessa conduta do ser humano. Nessa primeira palavra, nós vamos analisar a conduta em relação a nós mesmos, está certo? Em relação a nós, ser humano, e as outras que virão em relação ao próximo, e depois uma terceira e última.
Mas em relação a nós mesmos, diz a palavra que os homens nos últimos tempos, que serão tempos difíceis, eles serão egoístas. Egoístas. E a palavra grega, como os irmãos estão aí acompanhando na tela, para egoísmo, né? Ou egoístas, é philautos. Traduzindo por egoísmo, significa literalmente amantes de si mesmos, não é? Aí alguém pode até perguntar, e nós não devemos amar a nós mesmos, não, a nossa vida? Não tem nada a ver com esse entendimento. O amar a si mesmo aqui é uma posição egoísta, não é de cuidar da alma ou do corpo, cuidar da própria vida, porque isso nós devemos, não é? E com muito cuidado, para que esse amor nosso demais não se torne num cristianismo narcisista, não é? Onde eu me ame tanto de que eu possa ver o outro tão distante daquilo que eu penso que eu sou, não é? Imagino na minha mente que sou. Então essa tendência é a idolatria do eu, porque há uma idolatria do eu, né, presente hoje, até em nossos cânticos, lindos, maravilhosos, melodia bonita, mas se nós não tivermos cuidado, nós vamos estar cantando muito eu. Eu faço, eu peço, eu oro, não é? Eu faço aquilo, eu. E precisamos entender que há um cuidado muito grande quando nós usamos essa expressão para que não venhamos a ter o eu como centro de todas as nossas atenções e como se fosse um modelo para a vida cristã. E essa forma, dessa tendência da idolatria ao eu, tem arrebentado, irmãos, tem destruído, tem degradado, tem trazido males terríveis aos relacionamentos na família, na igreja e na sociedade. Não é? Por quê? Porque eu quero que faça a minha vontade na família. No relacionamento conjugal, eu não tenho que escutar o outro. Tem que ser como eu quero, sou eu que mando, sou eu que penso assim, sou eu que penso melhor. Então não tenho que ouvir o outro. E quando tomamos essa conduta, nós sabemos, irmãos, que os relacionamentos conjugais, eles estarão em xeque. Eles serão destruídos. A esposa ou a esposa pode até ficar calado, mas isso não quer dizer que as coisas vão ficar bem, não. Ao contrário, elas vão ficar bem ruins. Então, no meio da família, é muito cuidado para que essa tendência à idolatria do eu, ela não venha desgastar mais do que desgaste nós temos. Na igreja, meu Deus do céu, esses anos lidando como pastor, que já estou chegando, vendo, visualizando, né? Daqui a 10 anos, só se Deus tiver outras formas, né? Outros meios, outros caminhos, de poder lidar com o ministério pastoral, porque nós não devemos agendar nada na nossa vida. A pandemia, um parêntese rápido aqui, mas vou fechar. A pandemia nos ensinou, mas já vinha ensinando antes. O crente já devia saber antes que não somos nós que fazemos a nossa agenda determinando. Então, fecha esse parêntese aqui, dizendo que na igreja nós temos ouvido também. Gente dizendo, não, tem que ser assim, porque é como eu penso. Sou eu. E nós, irmãos, temos tido tanto desgaste. Dentro dos ministérios, meu Senhor, não é? Às vezes, desgastes que eles não devem ocorrer. Não devem acontecer porque trazem prejuízo, e é um prejuízo grande para a obra de Deus. É claro que em algum momento a gente pode discordar, discordamos, é claro, e nós batistas mais ainda, e devemos conviver com a discordância no sentido de que eu não pense a mesma coisa do outro. Eu posso ver diferente. Eu lembro de uma figura que me mandaram um tempo atrás, né, de alguém de um lado, e o outro, do lado de cá, o outro dizia, é 6. Aí o de lado de cá dizia, não, é 9. É 6. O outro dizia, porque ele via os 6, não é? E o que estava do lado de lá, ele via os 6, mas o lado que ele estava, a posição que ele estava,
Ele via o 9. E já estavam ali zangados, né, pela fisionomia da figura, né? Um dizia 6, o outro 9, 6 e 9. E os dois dependiam ali da posição que estavam vendo, não é? É como dirige, eu não sei quem dirige aqui, mas você dirige, não é? Quem está ao seu lado ali, não adianta estar dando palpite, não é? Porque a sua visão é outra. A pessoa que está ali ao lado, ela está tendo uma visão que você não tem. Você está ali com 3 olhos e mais 2 seus. E aí não precisa, às vezes, de um quarto ali. Aliás, de 3, 2, 5, 6, me ajuda, pastor Cláudio. De um sexto ali dizendo, né? Olha, eita, meu Deus, né? Não. Cuidado. Porque muitas vezes essa questão dentro da igreja e dentro da sociedade, do ambiente trabalhista, não é? Na vizinhança, na amizade, enfim, há pessoas que elas se colocam como egoístas, elas trazem dano. Então a essência do cristianismo, irmão, não é o egoísmo, mas é o amor ao próximo. Isso é falácia? Não. Isso é Bíblia. Isso é Jesus Cristo que disse. Isso foi Ele quem falou, não é? Amar ao próximo, então, não é o egoísmo que nós temos em foco. Mas há uma segunda conduta aí, que o apóstolo Paulo coloca nesses tempos difíceis, é que haverá também homens, pessoas, seres humanos, jactanciosos. E se você não sabe o que é jactância, não se preocupe, que eu vou agora lhe dizer. Porque tem alguns termos da ARA, né? Ao meio da revista atualizada, que é uma das melhores versões que temos. Tá certo? Eu chamo clássica. Né? Não é uma versão velha, não. É clássica. Eu aprendi com um professor da universidade e digo, meu Deus, uma aluna foi dizer, mas é porque esses autores velhos, essas obras mais velhas, ela disse, Senhor, não é velho, minha querida, são clássicos, né? Então, essas versões clássicas da Bíblia surgem, né? Jactanciosos, né? Como concupiscência, né? Que nós vimos aí uma quinta-feira dessa passada. Mas a jactância, irmãos, aí a palavra grega para ela é alazon, ou alazon, que a sílaba tônica do grego é a primeira, alazon, significa fanfarrões, gabolas. Conhece alguém assim? Conhece? Refere-se a pessoas que proclamam virtudes que não têm. Não é? Virtudes que não têm. Tem gente que tem virtude, irmãos. Tem gente que tem uma versatilidade. Meu Deus. Eu fico olhando, às vezes, o tempo de evangelista que nós, pastores, passamos, alguns os que não passaram deviam passar. Não é? Onde a gente fazia de tudo. Ali, eu não sei como seria, porque hoje não tem como. Mas a gente colocava o som, né? Um trabalho pioneiro, né? Colocava o som, tocava, cantava, e é aquele tipo de, como se diz no futebol, né? Batia o escanteio, corria para cabecear, fazia o gol, né? Enfim, várias ações, porque o trabalho era pioneiro. Mas nós percebemos, irmãos, que disso não há afã nenhum. Ao contrário, me permita falar de mim, e isso eu me orgulho, viu? Onde eu passei, as congregações que eu ajudei, todas elas eu deixei alguém tocando violão. E sabe o que é que me alegra? Tocando agora melhor do que eu. Porque eles foram embora, porque eu só sabia, né, o básico, né, o beabá. E hoje eles, quando eu vejo tocando, eu digo, meu Deus, esses acordes não fui eu que ensinei. Né? Eu ensinei aquela simplicidade da música que tocavam. Né? Então, aqui, jactância é essa conduta, né? É muito parecida com a soberba. Pessoas que se colocam no pedestal, se colocam como um protótipo, um modelo. Irmãos, isso cabe lá fora, mas aqui dentro da igreja, na igreja local, não tem espaço. Não deve ter espaço, mas não deve mesmo, né? A jactância, se ela chega, ela tem que a gente abrir uma porta para ela sair. Porque não pode ficar aqui, né? Porque isso faz parte de tempos difíceis e de conduta. É uma conduta que não tem nada a ver com a gente. Aí é uma terceira conduta, um terceiro aspecto, o apóstolo Paulo coloca diante de Timóteo, que esses tempos difíceis,
nós teremos e temos homens, pessoas arrogantes, não é? Arrogantes são aqueles que têm mania de grandeza, aqui veem a si mesmo como superiores aos demais. Parece com o anterior, não é? E nutrindo certo desprezo por todos, exceto por si próprios. Então é aquela pessoa que ela se vê de fato, não apenas como um modelo, mas nos fazer isso, no exercício dessa conduta errônea, ela acaba pisando, ferindo, magoando, não é? E ela não está nem aí. E muitas vezes, se você for falar, aí pode ser, como eu já ouvi, mas não fiquei quieto, não é? Calado e dizendo, irmão, é isso mesmo. Não. Tivemos que confrontar um pouco mais, não é? Não é o meu jeito de ser. O meu jeito de ser é ser arrogante. O meu jeito de ser é quando falar, e às vezes não precisa nem gritar, viu, irmãos, eu falar bem alto. Às vezes caladinho ali, mansinho, você pode ferir o outro. E fere, às vezes, até igual ou maior do que o outro, que se esbafora logo e diz algumas coisas que não deveria dizer. São pessoas arrogantes. Nós já tivemos pessoas arrogantes na história da humanidade? Claro que já tivemos. Não é? Pessoas arrogantes sempre tivemos, agora vamos ver muito mais. E a minha oração é que nós vejamos, lamentavelmente lá fora, mas que aqui dentro, no meio da igreja, nós devemos nos policiar quanto à arrogância. Essas pessoas soberbas na igreja, elas vestem as roupas da arrogância e veem as demais como concorrentes, não é? Concorrentes. São pessoas, às vezes, que elas fazem a leitura de que alguém que está ali é um concorrente. E não há coisa mais podre dentro da igreja, irmãos, mais doentia do que a concorrência, muitas vezes por cargos, muitas vezes por a concorrência de querer ser o melhor, porque canta melhor, qual é o coral que canta melhor, sabe? Qual é isso e aquilo, qual é o irmão... Isso tudo aí, irmãos, é podridão. Não devemos ter ou dar vez para essas questões, porque são questões que, eu reitero, não fazem parte do nosso perfil cristão. Não fazem. Então, essas pessoas, a Escritura é clara, lá em 1 Pedro 5,5, que Deus resiste. Ao soberbo, Deus resiste. Mas ao coração quebrantado e contrito, né? Lembra do salmista? Quem desprezará ao Senhor, não é? Então, mas ao soberbo, pessoa soberba, o arrogante, não é? Deus resiste. Conhecia no início do ministério, um cidadão que ganhava até bem. Ele era aposentado de um dos bancos, não é? Mas ele, numa conversa, e sabendo que eu, na época, era seminarista, e lidava, para eles era pastor, não é? Porque tinha essa diferença. Chamavam de pastor já num lugar pequeno. E ele disse, não, meu Deus é meu bolso, né? Aí batia assim no bolso, meu dinheiro, não é? Me dá o que eu quero. Então, para alguns aqui, isso é a soberba e a arrogância, e o dinheiro não comprará a saúde, porque prestemos bem atenção, o dinheiro pode nos dar um bom plano de saúde. E é bom ter o bom plano de saúde. E são caríssimos, né? Caros demais. Mas não compra saúde, como alguém já disse. Pode até comprar um velório, um caixão muito luxuoso, muito, muito imponente, não é? Mas não trará vida. Então, é bom que todos nós, porque essa palavra assim, não é a gente pensando em quem ela cabe, entendeu, irmãos? Não é que eu estou vendo aqui quem vai encaixar, não. Senhor, será que eu sou assim? Esses tempos aí difíceis, será que essas palavras aqui, elas têm alguma vez aqui? Elas se encaixam em mim? Não é? É bom pensar dessa forma. E aí nós vamos para um quarto e último, irmãos. Conduta, né? Uma conduta desses tempos difíceis,
os homens não terão domínio de si. Aí, entendamos, por forma didática, eu não estou seguindo os versículos lá, as expressões. Essa faz parte do versículo 3. Veja se não tem aí. Né? Homens que não terão, pessoas que não terão domínio de si mesmas. Né? Não terão domínio próprio. Então são indivíduos escravos de si mesmos. E é terrível ser escravo e ainda mais um escravo de si mesmo. E dominados por suas paixões, desejos e vícios. São pessoas que são dominadas pelas paixões. As paixões são que mandam, ele não tem um controle, ele não tem um domínio, ele não tem o poder, perdeu-se o poder de ter o mando, né, sobre aquilo que é mais forte que ele. E esse caminho, irmãos, é inevitavelmente um caminho de ruína, é um caminho de morte, é um caminho mas não vai terminar bem de forma alguma, quando a pessoa não tem domínio de si mesmo. Né? E esse domínio de si mesmo é naquilo mesmo em que nós somos, na essência que nós somos. É o domínio da língua, é o domínio do que nós somos, é o domínio até daquilo que nós emprestamos nos nossos ouvidos. Não é? Porque você pode até dizer, não, mas foi outra pessoa que falou, sim, mas vem aqui, eu estou obrigado a ouvir algumas coisas? Não. Saio. Não sou modelo nenhum, irmãos, de vida cristã, mas procurava uma forma de sair, e os colegas notavam isso claramente, quando eu via que a conversa, os palavrões, os termos ali usados, as conversas que surgiam no meio de colegas, no tempo de escola, lá atrás, elas já não me cabiam ali. Então, eu nem pedia licença, eu já ia saindo. Não precisa pedir licença, não. Não é porque você ficar ali e você emprestar o seu ouvido, de alguma maneira você vai estar corroborando com aquilo ali que está sendo dito. E ninguém pode dominar nada, irmãos, a não ser que, em primeiro lugar, domine a si mesmo. Não é? Domine a si mesmo. Então, meus irmãos, nessa noite, nós deixamos aqui essa primeira palavra, essa primeira mensagem bíblica com esse tema, e o propósito dela é que nós venhamos a fazer a leitura, como os bereanos, lembra dos bereanos? Fizeram dos tempos que nós estamos passando, vivendo, não é? E podermos também trazer para nós uma reflexão, um entendimento de que essas condutas, elas não tenham vez em nosso meio. Que o Espírito Santo de Deus complete, porque eu só posso ir até aqui, como eu costumo dizer, né? Eu só posso ir até aqui. Mas ele complete essa mensagem e que ela não seja uma mensagem apenas, mas que seja uma mensagem que nós venhamos a não apenas ser ouvintes, que é bom, mas se não formos praticar, se não formos nos atentar a ela, não iremos muito longe. Não é? Amém, meus irmãos? Vamos ter uma palavra de oração, depois vamos entrar o cântico do ofertório, dando contornos finais ao culto dessa noite. Senhor Deus bendito, a Tua palavra foi explanada, e eu, como pregador, só posso ir até aqui, limitado que sou. Mas a Tua palavra, ela vai ficar dentro dos nossos corações, porque é próprio dela, mexendo conosco, burilando em nós, nos importunando santamente. E nós, ó Deus, te pedimos em nome de Jesus que a Tua igreja, ela esteja alerta, atenta, porque nós estamos, ó Deus, passando por esses tempos difíceis e vamos passar mais ainda. E que ninguém se admire, que ninguém fique temeroso, que ninguém tenha o espírito de covardia, mas que aproveite para testemunhar daquilo que Jesus é e faz em nossa vida. Deus bendito, alimenta a Tua igreja, edifica o Teu povo nessa noite. E nós continuaremos rendendo a Ti toda a honra e toda a glória. E oramos em o nome de Jesus Cristo. Amém.